A minha, na verdade, ainda não passaram a minha dieta, né? Eles falaram pra mim que é muita informação, né, Júlio? Cara, vamos primeiro o que você tem que entender? O seu caso é diferente do caso do Serjão. O seu caso, quando eu comparo ao do Serjão, o Serjão seria a evolução se você continuasse nesse caminho. Tá. Né? Então, o Serjão é o ultimate gordão. Não, esse projeto é o estágio da obesidade mórbida. Final, obesidade mórbida que a gente fala. Entendeu? Tu tava na obesidade mórbida de fato? Sim. Caralho. Sim. O Serjão, ele poderia se submeter à cirurgia bariátrica. Sabe uma coisa que uma dúvida que eu tinha quando você falou que queria fazer a parada era, caralho, por onde será que começa no Serjão? E tu falando numa boa, que assim, o Serjão, suponho que ele seja super sedentário. Então, cara, vamos botar ele pra andar, vai doer o joelho, vai doer a panturrilha, ele vai ficar todo fudido, todo doído. Ele vai... Que peso, que máquina será que a gente coloca? Ainda bem que os caras são foda. Porque eu não saberia nem por onde começar, cara. Então, mas aí quando você vai para obesidade, você tem que primeiro analisar qual que é o grau de mobilidade do obeso. Então, quando o Serjão chegou, eu tinha uma ideia de planejamento para ele, que era uma ideia voltada mais para um circuito. Então, conseguir fazer os exercícios em séries para fazer dessa forma um gasto calórico maior. Uhum. Era isso que eu queria fazer com ele. Quando eu coloquei ele para sentar na primeira máquina, eu entendi que a energia que ele dispersaria para se levantar do aparelho iria cansar ele mais do que o exercício propriamente dito. Uhum. E eu não iria conseguir o quê? Aquela resistência localizada que eu estava buscando. Então, se eu começasse a trocar ele de máquina, pela dificuldade de locomoção e pela dificuldade de dobrar os joelhos sem dor, o Serjão iria começar a desanimar no treino. Então eu percebi que eu precisava realmente esperar uma primeira resposta, trabalhando os músculos de forma isolada. Uhum. Fiz isso, com 3 sessões de treino, o Serjão já conseguia flexionar o joelho. Teve uma boa ajuda também do Bruno, sim, né, do quiropraxista, foi fundamental. Então, o Bruno é bom. Fundamental porque ele veio, fez o alinhamento da coluna, e esse alinhamento diminuiu a sobrecarga. Por quê? Porque balanceou a altura dos dois lados, que também era diferente. Você viu quando você faz o teste do pé, um pé sempre está com uma altura diferente do outro. Isso é óbvio que influencia em todos os seus movimentos. Então isso era um dos fatores que prejudicava ele com relação à dor. Então assim, vamos pensar num carro, fizemos o alinhamento e o balanceamento. Agora sim, a gente pode colocar esse carro na pista, que ele vai conseguir ali render mais do que antes e não vai gastar mais um lado do que o outro. Feito isso, o Serjão começou a se desenvolver em todos os exercícios. E aí o que eu comecei a notar? Eu falei, cara, não vou começar a facilitar demais a vida dele, não. Então eu comecei a não montar mais as máquinas para ele ter que se locomover mais, para ele ter dificuldade para entrar na máquina, para ofertar até gasto calórico nisso. E ele percebeu isso, que eu parei de montar as máquinas para ele. Então tudo isso vai favorecendo para ele perder. E aí depois, na sequência, acho que com 1 semana e meia, o Serjão já conseguiu fazer a primeira sessão de cardio. Então assim, foi tudo muito precoce também. Então, por isso que eu falo que o Serjão perder 100 quilos não vai ser tão difícil. Não vai ser tão difícil, por quê? Porque ele realmente estava muito acima do peso. Então, se eu pegasse aqui o Serjão, colocasse em ótima forma, o Serjão teria cerca de 75, 80 quilos. Vamos atrás, né? Musculoso. Musculoso. 100 quilos, que eu pesava musculoso. 185, o dia que eu pesei lá. Tu tem quantos anos, Serjão? 47. Dá tempo? Não, dá tempo. O que teria que fazer? Continuar esse processo até conseguir tirar o máximo possível de gordura corporal. Tiramos o máximo possível de gordura corporal? Tiramos. A saúde dele já está ali, o problema da saúde dele já não existe mais, e a partir dali o Serjão é um cara saudável desde que continue com a prática de atividade física e continue se mantendo num padrão razoável de dieta. Tá? Esse é o primeiro passo. Se o Sérgio quiser ir para a parte estética, ele teria que operar o que seria o maior órgão dele,
é a pele. Então ele teria que tirar esse excesso de pele que também pesa. Então, assim, se eu fosse falar que em peso que o Sérgio tiraria total aí, entre 7 e 10 quilos. De pele? De pele, que sobraria. Caralho. Ou seja, se prepara, porque vai ter que tirar umas pelancas. Mas vai aí, ter que fazer um umbigo novo. Mas aí a gente já tá falando de estética. Aham. A questão de saúde dele Saúde tá é outra resolvida se história. ele perder o peso.